dos aspectos mais importantes da coerência é a capacidade que você tem de informar o seu repertório sociocultural para aquele que lê e aquele que lê, obviamente, conseguir compreender a lógica que essas ideias estabelecem entre si e mantém do começo ao fim do texto. Meu nome é Guga Valente e eu falo sobre isso com você a partir de agora. Bom, então coerência, informatividade e repertório sociocultural. Qual é a relação entre esses três elementos? Vamos começar aqui com o conceito de coerência. O que é coerência? Coerência diz respeito à manutenção da lógica das ideias, tá? Manutenção da lógica das ideias e da não contradição. Então, quando o seu texto não cai em contradição, significa que ele está mantendo ali um dos princípios mais importantes da coerência. Quando o seu texto mantém a lógica das ideias, ou seja, você está falando sobre um assunto e se mantém dentro desse assunto, sem escapar dele ou sem falar de algo que não tenha relação com aquele tema, você também respeita a coerência. Então seria algo do tipo eu manifestar no início do meu texto, por exemplo, na minha tese, o momento em que eu apresento o meu ponto de vista, eu digo ali no começo do texto que é inaceitável a gente prosseguir no país sem que haja uma tipificação do crime de homofobia e de transfobia. Vamos dizer que a gente está falando de um crime de homofobia e de transfobia. Tudo bem? Inaceitável que continue desse jeito. Aí durante o texto eu apresento casos, apresento dados estatísticos que comprovam a necessidade da tipificação desse crime. Aí no final do texto eu digo algo do tipo assim, então é importante tipificar esse crime para que ele não possa, para que possa não continuar não acontecendo, que ele possa interromper esse ciclo, né? Ou não, ou talvez se faça alguma coisa em relação ao tema. Não, pera lá. Se no começo eu disse que tem que acabar com o crime, que tem que tipificar o crime, no final do texto eu não posso dar a entender que pode-se fazer outra coisa que não isso. Eu tenho que entregar aquilo que eu prometi. Então, se eu prometi para o meu leitor que eu vou falar sobre esse tema, eu preciso manter isso até o final. Eu não posso mudar de ideia no meio do caminho. Eu não posso lá no final do texto dizer que não precisa ser exatamente daquele jeito que eu falei antes, não. Pode ser de outro jeito agora. Não, isso não pode acontecer. Então, lá quando a gente está fazendo o projeto de texto, no momento que a gente está ali pensando sobre o que a gente quer falar, na hora que a gente está colocando tópicos e colocando essas ideias em tópicos para escolher o que a gente vai desenvolver no nosso rascunho para depois virar o nosso texto, naquele momento a gente já precisa eliminar essa dúvida. Não pode haver essa ideia de vou falar sobre um assunto, aí chega no final, não vou falar muito sobre esse assunto, vou falar sobre outra coisa. Não, isso não pode acontecer. Então tem que ter uma vigilância constante em relação à coerência, porque como ela diz respeito a todo o texto, eu preciso a todo instante ficar muito atento àquilo que está sendo produzido. A cada parágrafo eu preciso reler o parágrafo anterior e verificar se eu continuo mantendo a mesma linha de raciocínio. Então, por exemplo, eu sou professor de redação já há muitos anos, trabalho com isso há muito tempo, mas eu, na hora de escrever, preciso fazer esse exercício. Por quê? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de atenção. Então, na hora que eu estou escrevendo, o que eu faço? Eu terminei um parágrafo, eu volto no parágrafo anterior, leio o parágrafo anterior e leio o parágrafo que eu acabei de escrever. Aí eu vou escrever mais um parágrafo, aí eu volto e leio tudo de novo novamente. Porque se eu escrevo sem reler o que eu acabei de escrever, eu tenho chance de escapar do tema. Eu começo a desenvolver um assunto e pode ser que eu fuja daquele tema ali. E isso é um problema de contradição, é um problema de coerência e, obviamente, eu vou perder muito ponto com isso. Eu posso, inclusive, zerar a minha redação por conta disso, porque a fuga ao tema vai levar você exatamente a esse lugar terrível que é o de zerar a redação. Então, para evitar isso, o que eu faço? Eu estou o tempo todo relendo o meu texto. Mesmo que você seja uma pessoa mais atenta que eu recomendo que você sempre releia o que você acabou de escrever, porque isso vai ajudar você a manter essa lógica natural que todo texto precisa ter. Tudo bem? Depois a gente passa aqui, para a informatividade. A informatividade é um fator de textualidade que diz respeito àquele conteúdo que a gente traz conosco, tá certo? Que é o repertório, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, aquele conteúdo que a gente tem conosco e que a gente quer passar para o nosso leitor. O nosso texto precisa ser um texto informativo. Informativo não no sentido só de informação, Fica parecendo que o texto tem uma função informativa.
Não, qualquer texto precisa ter informatividade. Informatividade significa assunto, substância. O texto tem que ter o que dizer. Você certamente já se deparou com alguns textos que parecem não desenvolver. Parece que o autor fica em cima do mesmo assunto, ele vai mudando um pouco as palavras, mas vai dizendo a mesma coisa. O nome desse fenômeno, linguisticamente falando, é tautologia. Significa que você não consegue desenvolver, você fica dando volta em volta da mesma coisa, utilizando palavras diferentes, mas não há uma real evolução. Para que essa evolução aconteça, é preciso que haja informatividade. Então, seu texto tem que dizer algo. Eu acabei me repetindo um pouco aqui, você deve ter percebido isso. Mas por que é importante nesse momento a gente repetir? Para ficar muito claro o que você não deve fazer, que é manter um texto tautológico, tá? Então, informatividade, tá? É a seleção coerente das informações que serão apresentadas no texto. Aquelas informações que previamente eu preparei lá no projeto de texto para saber que essas informações vão, né, se desenvolver e vai haver ali um crescimento, né, da minha opinião, daquilo que eu estou defendendo, daquilo que eu preciso dizer para o meu leitor. E só é possível a gente pensar nesse fator de textualidade e informatividade se a gente tiver em mente o que é um repertório. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Aqui a gente tem um livro, tá? E em redor desse livro tem um monte de coisa acontecendo, tá? A gente tem aqui um ursinho de pelúcia, a gente tem aqui o que pode ser uma bola de basquete, a gente tem aqui um sinal de positivo, que a gente pode pensar de repente num elétron, a gente tem aqui um átomo, a gente tem aqui uma ampulheta para falar de tempo, a gente tem aqui uma engrenagem que simboliza a configuração que a gente está tão acostumado aí nos nossos dispositivos eletrônicos, né? Mas a gente pode pensar de repente em engenharia, pode pensar em mecânica, né? Alguma coisa relacionada à física. A gente tem aqui uma folhinha que a gente pode pensar de repente em botânica, a gente pode pensar em biologia, não é? E a gente tem aqui uma panelinha que a gente pode pensar, por exemplo, em comida, a gente pode pensar em receita, a gente pode pensar num monte de coisas. Veja, quantos assuntos diferentes nós temos aqui? Da infância, passando pelo esporte, até as matérias que a gente tem na escola, até o alimento que a gente põe na nossa boca, no nosso corpo. Tudo isso pode estar dentro de um livro e a gente pode pensar que isso aqui representa conhecimento enciclopédico. O que é o conhecimento enciclopédico? É aquilo que ao longo da sua vida você vai angariando. Você vai aprendendo uma coisa na escola, você aprende outra coisa com um filme, você conversou com um colega e aprendeu uma coisa diferente, conversou com seu avô, com a sua avó, eles te ensinaram uma palavra lá da região onde eles moram, você aprendeu um conhecimento popular ali, você aprendeu uma música, uma cantiga, você aprendeu que aquele quadro daquele pintor famoso tem um significado X, você começa a fazer ponte. Você começa a perceber que esse quadro remete um pouco à conversa que você teve com a sua avó, que por sua vez tem uma citação lá naquela música. E aí você começa a perceber que é possível pegar todos esses conhecimentos e de alguma forma administrar, gerenciar esse conhecimento dentro do texto. Isso é repertório. E repertório a gente adquire com o contato com os livros, com o contato com o cinema, com o contato com a arte, com o contato com o conhecimento de escola mesmo, tá? Das matérias, geografia, filosofia, sociologia, história, artes, literatura, língua portuguesa, né? A gente vai ter contato com todas essas áreas do conhecimento e isso aos poucos a gente vai juntando, a gente vai angariando. Claro, nesse momento que a gente vive hoje, dá uma quantidade absurda de informações chegando para a gente a todo instante, na palma da mão, é difícil a gente reter tudo isso. É difícil a gente transformar informação em conhecimento. Mas informação, se bem guardada e for uma informação verdadeira, se for uma informação útil, se ela for legítima, ela serve. A gente não precisa ter conhecimento sobre tudo. A gente não precisa ser um AIS em todas as áreas do conhecimento. Mas se a gente conseguir reter informações que são relevantes e que podem ser empregadas no texto porque elas não foram tiradas do nada, elas são fruto de pesquisa, elas são fruto de pensamentos filosóficos, elas são fruto da ciência, então elas devem ser empregadas nos nossos textos e elas devem ser passadas adiante. Olha a definição de repertório que a gente colocou aqui. Conhecimento acumulado que será usado na informatividade para manter a coerência. Ou seja, o repertório ele está tanto ligado à ideia de
informatividade quanto a ideia de coerência. Tudo isso daqui está dentro de algo ainda maior, que é a ideia de projeto de texto. Quando a gente pensa num projeto de texto, nós estamos pensando em coerência, em repertório e em informatividade, tá? Eu falei um pouco sobre projeto de texto aqui, né? Comentei rapidamente com vocês, mas aqui os 3 tópicos para nós são importantes de ser destrinchados aqui. A ideia de coerência, a ideia de informatividade e de repertório. Tudo isso fundido vai virar uma boa ideia para a produção de um texto, beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Até lá!